pés, por favor. Vamos ler as Escrituras. Salmos 33. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta as águas no mar como no montão. Põe os abismos em tesouros. Porque falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Nome, né? Todos. Seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Também com ela as nossas almas, correto? As nossas vidas. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Senhor Deus, ajude-nos a expressar aquilo que temos por dentro, em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração. Deixa-nos absorver esta verdade, pois ela é muito essencial para nós. Nós o amamos isto, Senhor.
É no nome do Senhor Jesus Cristo que o pedimos. Amém. Podes assentar, irmãos, por favor. Os salmos que nós lemos, o verso 9, o verso 19, ele disse: para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Deus tem dado a todos isto nas horas mais difíceis da vida. O homem é que não pare para pensar. Quem lhe conserva em vida é Deus. Não me importa se você está passando dificuldade, problema. Deus mantém vivo. Estava esses dias observando na Índia, ali na África, aquelas pequenas criaturinhas, bem magrinhas, e eles comiam barros. Comiam barro para alimentar, para poder conservar em vida. Barro, comendo barro. Então, é uma coisa, às vezes eu fico pensando, às vezes você passa um pouquinho de necessidade, você já acha que está passando fome. E aqueles pobrezinhos ali, as costelas, os ossos, tudo para fora. Esqueléticos. E Deus mantendo ainda com vida. E é uma coisa absurda, né? Agora cada ele tem a sua maneira, a sua forma, e você não pode questionar isto. Deus sabe tudo. A única coisa que nós temos que fazer é preservar as nossas vidas submissa e sujeita a Ele. É Deus que sustenta. Agora, uma coisa, eu sei que Deus, Ele sabe muito bem, e Ele sofre, Ele sente as necessidades de cada um, mas a vida para Deus não é a vida física. A vida para Deus é a vida espiritual. É a vida espiritual. Agora, se você não tem essa vida na sua vida, você pode ter as coisas que você quiser, tudo na terra. Pode ser abastado, pode ser gordo, pode ser tudo que você deseja ser e ter tudo que deseja ter, você ainda continua morto para Deus. É uma pessoa morta, sem vida. Simplesmente tendo o bem-estar da vida natural e depois morre para o inferno. Esta é a forma que é. Agora, para Deus é vida eterna. Você pode sofrer aqui e ser uma pessoa mendigo, passar necessidade. Do outro lado, você está na eternidade. Um corpo perfeito, na formosura e no esplendor do Espírito Santo. Isso é verdade. Eu não sei, é uma ilusão do homem. O homem é muito iludido. Ele deixa ser levado muito fácil, porque ele vai só pela aparência.
Ele vai pelos seus sentimentos natural. E Deus não, Deus olha a sua alma. É o seu espírito que Ele olha. E se aquela alma é dele, aquele espírito é dele, Ele faz qualquer forma para tirar e trazer você para Ele. Isso é verdade. E às vezes precisa, né? Passar determinadas necessidades e sofrimento para chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Então, eu não sei, é uma coisa tremenda que nós temos que estar todo o tempo identificado com Deus, familiarizado com a sua palavra, e ter o Espírito de Cristo em nossas vidas para poder discernir a vontade de Deus e saber qual é a maneira de Deus para nós. E não querer julgar a nós mesmos pela aparência das coisas. Porque senão vai se tornar para você uma pedra de tropeço, um problema, uma dificuldade, porque Deus não vai confirmar isto. E você vai ficar sofrendo como se fosse um espinho na carne, há muito tempo. Então, as pessoas hoje eles se iludem. Eles acham que Deus precisa de dar a eles aquilo que eles necessitam. E às vezes eles precisam, às vezes, de passar dificuldade diante da visão de Deus, circunstâncias difíceis da vida, e até penar em alguma enfermidade, Deus está amando ele. Deus está amando. Outros, Deus faz as coisas diferentes. Ele é um Deus soberano e Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Nós vamos observar que quando Jesus estava aqui na terra, Ele tomou homens santos, homens religiosos, lançou no inferno e pegou pessoas pecaminosas, imundas, e deu-lhes a vida eterna. Ele foi descansar com Deus nos céus. Ele é um Deus soberano. Eu creio que a mais importância que nós como cristãos devemos ter é Cristo nas nossas vidas. Isso é verdade. Porque aí então Ele vai te dar a prudência dEle, não a sua, a dEle. Ele vai te dar o discernimento dEle, não o seu. É uma revelação que Ele te dá. E essa pessoa fica feliz, contente, às vezes trabalha de dia para comer de noite, mas é feliz com Deus, não é mesmo? Isso é verdade. Por quê? Tem o próprio Cristo vivendo na vida dele. É Cristo que está dando a você o que você precisa. É um perigo muito grande, né? Porque às vezes você vai pedindo, e Deus não quer dar, e você fica pedindo, final de contas, e Deus vai dar. Aí quando Deus te dá, aí você dá as costas. Então nós temos o nosso cenário, no nosso dia a dia, eles são de várias maneiras. Várias maneiras. Correto? Não todos são iguais. E nós, às vezes, pensamos diferente. Pensamos diferente. E queremos, às vezes, entrar na frente de Deus para melhorar o nosso quadro. Ou o quadro de outro, ou o quadro daquele outro. E acaba que você vai tomar como Moisés, vai se ver em apuro com Deus. Não é mesmo? Eu acho que o importante que deve acontecer é isso, ter discernimento dado pelo Espírito Santo para nós saber as coisas certas. Para Deus, o importante é você ter vida. Isso que é importante para Ele, ter vida. As demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando vida física, eu estou falando vida eterna.
Porque para mim também não me importa se eu tenho alguma coisa, se eu não tenho. O que importa para mim é a vida eterna. Esse que importa. Ainda que eu tenha que morrer um mendigo, mas eu que seja um mendigo de Deus. Ser um digente aqui atrás do púlpito, mas um digente de Deus. Isso aí que é importante. Você entende? Agora você tentar as coisas naturais só para tentar satisfazer a sua ansiedade, seus desejos, isso é um perigo. Isso pode ser uma dose de veneno. Pode ser uma dose de veneno. Então, a importância está, Senhor, eu quero uma matança de natureza. Eu quero morrer para o mundo. Eu quero estar crucificado para o mundo e viver somente para Ti. Eu creio que a preocupação de todo verdadeiro filho de Deus deve ser esta daí. Não se preocupa com as coisas que tem, as secundárias. Deixa que Deus acrescenta na sua vida. Pare, reflete bem concernente a essas coisas. Se é que você obteve o Espírito Santo vai te suprir em tudo. Em tudo. Ora, se nós como humanos sabemos o que nós precisamos, e Deus então? Muito maior. Muito maior. E as coisas que Deus nos dá, ela vai caindo automaticamente. Você não precisa forçar nada. Deus abre a porta. Está fechada, Ele abre aquela porta. Ele abre uma saída onde não há saída. Você pode estar dentro de um labirinto mais impossível, que você não consegue uma saída. Deus mostra a saída para você. Isto é, a vida nossa, irmãos, é uma vida que não é entendida pela sua própria imaginação, pela sua própria consciência. A vida cristã, ela é uma vida misteriosa. Um homem natural não pode entender. Não pode. O cristão, ele tem uma vida mística. Ele é como um obstinado para o incrédulo, para o pecador. Ele é um estranho. Ele é um inalienado. Ele é um louco, é um nécio. Isso é a verdade. Entende? E se nós querer parecer com o mundo, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Eu não posso acreditar que um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele cai num laço do diabo assim. Satanás não consegue colocar ele no laço. Deus desmancha, quebra aquele laço. Deus desmancha aquela armadilha, Deus desmancha aquela arapuca, Deus tira aquela rede do seu caminho e você é livre. Você é livre. Tira a pedra de tropeço, faz tudo por você. Ele sempre fez assim. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele repreendeu reis, ele matou príncipe, só por causa dos seus ungidos. E agora ele não é o mesmo hoje? Hein? Claro que sim. Ele é o mesmo, eu creio assim. Você crê? Então ele livra a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Nós tivemos um tempo difícil da vida, não é mesmo? Agora, falando espiritualmente, nós tivemos um tempo cruel durante as eras da igreja. Nós tivemos umas eras de fome. Inclusive, essa última era em que nós estamos vivendo é uma era que ela está faminta. É uma era faminta.
A era de Laodiceia. É uma igreja laodiceiana faminta. O próprio profeta Amós, no capítulo 8, ao verso 11, ele diz que haveria uma fome. Não fome nem sede de pão e de água, mas fome de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ele diz que eles andariam vagabundos. Saiu do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, atrás de ouvir a palavra de Deus e não conseguiria. E as suas donzelas mais belas, mais lindas, os seus mancebos, se desmaiariam de fome. Isto é verdade. Agora, desmaiar de fome não é fome de arroz e feijão, não. É fome de ouvir a palavra de Deus. A alma penaria nesse lugar. Então nós podemos ver o quadro que nós estamos vivendo. É um tempo muito difícil, é uma era muito difícil e astuta, que isso segue em uma tentação tremenda, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Isto é verdade. Como nós lemos em Apocalipse 3, 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora que há de vir para tentar todos que estavam no mundo, ou que está no mundo. Então você vai ver que é uma tentação, não é de arroz, de feijão que as pessoas andariam atrás, é de ouvir a palavra. Bom, Branham chega a dizer que seria como uma tentação, como foi no Jardim do Éden. Seria tão sedutora e tão convidativa que as pessoas não conseguiriam se livrar dela, porque aparecia muito convidativa aos olhos humanos, e ela viria recheada. Ela viria recheada, tanto com a palavra, como também com os bens materiais. Porque isso daria às pessoas um determinado conhecimento intelectual, científico. Agora, Deus está mostrando que Ele tem guardado aqueles. Ele está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, e a paciência é uma virtude. Nem todos têm ela. Esta paciência é uma paciência de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Dessa tentação que viria, que é uma abominação, um pecado diante dos olhos de Deus. Deus nunca aceitaria isso. Isso seria como nos dias de Balaão, seria como nos dias dos nicolaítas, entendeu? Seria agora, nessa era em que estamos vivendo, essa Jezabel moderna, essa era laodiceiana, e isso viria dessa forma. Aí você vai observar que nós tivemos umas eras penosas, não as primeiras eras, mas das reformas para cá. Você sabe que a reforma para cá, ela foi chamada a dispensações das organizações. Foi a dispensação das organizações. Foi exatamente nesse tempo. Nessa era, cumpriu aquilo que nós lemos no Salmo 33, como disse Davi no verso 19, que ele livraria você na hora da fome. E não deixaria morrer, não deixaria sua alma morrer. Enquanto que muitos morrem. O próprio Jesus, você vai ver o que foi que ele disse quando ele estava aqui. Ele disse, olha, uma blasfêmia contra o Filho do Homem, há perdão. Há perdão. Mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo não vai haver perdão nem nesse século e nem no vindouro. Que foi exatamente uma morte espiritual. As pessoas, elas cruzavam a linha de misericórdia em 5 segundos. Quando veio a dispensação do Espírito Santo.
E aí então eles zombavam e criticavam. E aí então eles caíam nesse estado. E nós tivemos as eras da igreja assim. Nós tivemos as eras da igreja. As eras da igreja era o quê? Era a dispensação do Espírito Santo. Não era do Filho do Homem. Era da dispensação do Espírito Santo. Porque você vai ver que o Filho do Homem, quando ele entrou em cena, ele entrou na era de Laodiceia. Foi na era de Laodiceia. Não foi? São Lucas 17:30. 17:30. Agora, a era de Filadélfia, a era de Sardes, essas eras foi a dispensação das organizações. Você vai ver que o Espírito Santo estava com eles, dentro da organização. Mas na de Laodiceia, ele está fora. Ele está fora. Então, ele ficou com eles, suportando tudo, mas ele ia matando. Ele ia matando aqueles que iam rejeitando a luz. Morriam. E a luz era quem? Era Martim Lutero com a sua mensagem. Era a luz do dia. Aqueles que criam na mensagem de Lutero e aceitavam gostosamente, como a salvação da alma de cada um, Deus selava aquele coração. Deus selava aquela vida. E ainda que ele dormia, mas ele dormia no Senhor. Ele dormia no Senhor. E aí você vai ver que o resto que rejeitava morria. Morria. Quando Deus tirava o mensageiro, que era o Martim Lutero, ele se organizava em torno do nome de Lutero. E uma organização é morte. Deus não se organiza. Deus não se denomina. Então quem faz isso é quem? É o anjo da morte, é o diabo. Você entendeu? E assim nós vamos ver que todas aquelas pessoas morriam. Sem misericórdia. Não porque a misericórdia afastava deles. Eles que afastavam da misericórdia. Eles aceitavam os seus credos. Os seus dogmas. Agora, uma coisa que nós devemos saber é que tudo isso era uma obra daqueles parasitas, aqueles insetos que estavam alimentando, usufruindo através da perversão da palavra. Isso é verdade. E aí você vai ver os 4 insetos, que é lagarto, gafanhoto, locusta, pulgão no seu estágio. E levou a isso daí. O irmão Branham chama os 4 mensageiros da morte. Os 4 mensageiros da morte. Eles não eram da vida, eles eram da morte. Por quê? Porque eles entrou naquela árvore noiva que era Cristo e foi comendo e foi destruindo. Com o quê? Organizando. Vejam, nós estamos no quarto, não é isso? O Branham fala. E agora vamos apressar e entrar no próximo estágio desse pequeno inseto. Primeiro, ele era uma lagarta. O que ela comeu? Da árvore de Deus. O fruto. O estágio seguinte que entrou, ela morreu naquele estágio e veio outro estágio. Então você vai ver que vai morrendo. E o que ele fez agora? Ele veio desta vez com o gafanhoto. Ele comeu todas as folhas. E esse é o hábito dos gafanhotos. Agora, qual foi a seguinte coisa que ele fez? Voltou em outro estágio. Como? A locusta. E ela foi para a casca. Então isso é o diabo. Claro, isso é o diabo. Agora ele se manifestou nesses insetos. Agora o quarto. Aqui vem como um pulgão. Como um pulgão. Os seus 4 estágios. E agora ele é um pulgão. O que é um pulgão? Ele é um sugador, suga a vida, o espírito, a vida. É isso que ele faz. Vai bem nos talos e começa a sugar o pulgão.
E aqui está ele, de que iremos chamá-lo? Denominação. Denominação. Eu, quando vejo isso, eu fico feliz, porque eu não sabia disso. Você sabia? Nós não sabíamos disso. Nós estávamos lá e pensávamos que estava certo. Porque a denominação não é só a igreja fulana, a igreja ciclana. A mãe da denominação é a igreja católica apostólica romana. É a primeira organização que se organizou. Olha, irmãos, eu não sei, nós deveríamos dar valor ao que nós temos. Nós deveríamos valorizar. Com tudo que Deus nos colocou em nossas vidas, para que nós possamos possuí-lo. Isso é verdade. Então, denominação, esse é o nome certo para esse sujeito. Por quê? Ele é um destruidor, suga a vida. Todas as vezes que Deus envia um movimento no meio do seu povo, todas as vezes, você pode ver que isso vem assim. Durante as eras, como eu disse, a era de Lutero, a era de John Wesley, dos pentecostais, todas as vezes esse pulgão se organizava, se denominava. E eles se denominam bem ali, eles morrem. Olha, eles morrem. Eles morrem. Eu desejo que alguém que conhece a história da igreja, que pode censurar isso, mostre-me uma vez uma organização que já se organizou, que não morreu bem ali. Agora, se isso não é o que Jesus disse, uma blasfêmia contra o Espírito, eu digo, contra o Filho do Homem há perdão, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Que o Espírito Santo era a obra desses ministérios que vinham em cada dispensação. Quem pode negar o ministério de Martim Lutero? Quem pode dizer que não era de Deus? Não é o Espírito Santo ali, trazendo o broto daquela semente que caiu no solo. John Wesley, a restauração dos dons com o batismo espiritual. E agora, do profeta desta era? Então eles formam a organização, a denominação. Agora, não é no ministério lá do Filho do Homem agora. É no ministério do Espírito Santo, porque nós estamos na dispensação agora da adoção. Então nós vamos observar que o ministério do irmão Branham foi tríplice. Foi tríplice. E agora nós estamos, ele foi como o ministério de Jesus. O de Jesus, de Paulo e do irmão Branham foi tríplice. Você entendeu? Então, pode ver que Jesus derramou o seu sangue, ele veio como filho do homem, ele veio como profeta, né? Veio como o próprio Emanuel, Deus conosco. Jeová, toda a palavra estava em Cristo. Era ele, profeta, filho do homem, ovelha, filho de Deus e filho de Abraão. Ele teve vários títulos. Tudo estava nele. E o irmão Branham, ele vem também, ele veio como filho do homem. Profeta. Mas quando o irmão Branham, Deus levantou e tirou o irmão Branham, agora ele está no ministério do Espírito Santo na igreja. Do Espírito Santo na igreja. Então, esse homem simples, humilde, que vive uma vida limpa, uma vida pura, uma vida dócil, uma vida meiga, cheia de bondade, ainda que ele tenha uma aparência rude para as pessoas, mas não toca na vida dele, não. A vida dele é a vida do Espírito Santo. É perigo. É um perigo muito grande você tocar ali e você morrer com aquele choque de mais de 10.000 volts. Você entende? Porque nós estamos hoje no ministério do Espírito Santo e estamos hoje na espera da adoção. Nós estamos na espera da adoção, irmãos.
Nós não estamos mais na fila de receber o Espírito Santo. O eleito, ele já tem o Espírito Santo. Ele já tem. Agora nós estamos esperando a adoção. A mensagem desse profeta é uma aceleração do amadurecimento da semente. Aqui um dia o grande imã descerá e o trigo será levantado para lá o celeiro. Ele vai pegar só aqueles que é magnetizado com o mesmo magnético do Espírito Santo. Aquele que não tiver a mesma magnética que o Espírito Santo tem, ele não vai subir. Tem uns que vai ficar até parafusado, né? Parafusado aqui. Irmão Bruna disse, eles estão parafusados, agarrados nas coisas do mundo. E não vai poder subir, porque eles não soltaram aquilo. Isso é verdade. Então é uma coisa muito misteriosa a vida de um cristão, que às vezes você não compreende. Você tem que crer. Não é mesmo? Agora, que espécie de vida estava nisto? O Espírito Santo. O que isto fez? Isto não pôde segurar o Espírito Santo ali, e então continua tendo dogmas. O Espírito Santo não suporta isto. Aleluia. Eu disse, você não tem que ter medo. Você tem que saber que tipo de espírito que você possui. Você tem que ver, vamos dizer assim, a eloquência do Espírito Santo trabalhando na palavra em sua vida. Para ver se você já saiu de lá ou você está lá. Eu não estou dizendo sair de lá, é você que estava na denominação e vem para o tabernáculo da fé. Não é isso. Porque tem pessoas que está aqui dentro do tabernáculo da fé, não está lá dentro da denominação, a denominação está nele. Está nele. Ele é um denominacional. Correto? Então eu estou dizendo, sair de lá é morrer. Esse mundo morrer para você, a denominação morrer para você. Quando isso acontece na sua vida, então você sabe. Você tem segurança, você tem confiança. Você sabe o terreno em que você está pisado. Você sabe a rocha em que você nasceu. Mas quando você tem uma vida vulnerável, você não sabe o que ele é difícil. É difícil. Irmãos, e é uma coisa tremenda. Nós devemos, como eu disse, valorizar muito isso. Porque amanhã, eu não sei que hora, isso vai exigir de você. E se você não tiver, não vai mesmo. Então vejam bem, o Espírito Santo não pode suportar isto. Então isso tira o santo. O santo. A vida da árvore e dá isto um dogma. Faz uma denominação. Não importamos com o que isso diz. Nossa denominação diz isto. Aí está você. Recorda, depois que isto se denominam, isso sempre morre, nunca levanta outra vez. A primeira organização era católica. Morreu imediatamente. Naturalmente era um dogma para começar. Morreu imediatamente. Uma blasfêmia do ministério do Espírito Santo. Morreu imediatamente. É que Deus tem misericórdia, que Ele tem filhos lá, Ele tira os filhos de lá. Por isso que eu falo, se você na verdade saiu de lá mesmo, e está estabelecido no corpo de Cristo, na palavra, vamos provar isso. É algo que nos depende provar com as nossas vidas. É um interesse do Espírito Santo em você. É o interesse do Espírito Santo em mim. É o interesse do Espírito Santo em nós.
de levar-nos ser como Ele. Não é mesmo? O que eles fizeram? Eles trouxeram este dogma. Vocês, nazarenos, um maravilhoso, próxima igreja para a chegada do Pentecoste. O que foi isso? Vocês creram em santificação, mas quando isso chega aos dons do Espírito, falando em línguas, e os grandes poderes de Deus, vocês chamam isso de demônios aí. Isso é uma blasfêmia. É o que Jesus disse. Entendeu? Uma blasfêmia contra o Filho do Homem há perdão, mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. De jeito nenhum. Nem nesse século, nem no vindouro. Todos eles estão perdidos. Veja, mortos, separados. Deus tem nos conservados em vida na hora da fome. Amém. Eu lembro do salmista Davi falando. Oh, que coisa. Vejam bem. E ali mesmo vocês morreram. Isso é certo. Onde estão hoje? Mortos. Ó. Ela tem mais membros, mas onde ela está? Está ela? Ela é um cadáver. Isso aqui que o irmão Bruno vai falar é muito útil, muito duro, mas é a verdade mesmo. Um cadáver, irmão. Você já imaginou um cadáver morto ali? Olha, se Deus me livre, você já imaginou um pastor fazendo amor com uma igreja que é um cadáver? Um pastor, eu digo mesmo, Brando, isso o dia que essa igreja aqui desejar ser uma denominação, eu vou embora dela. Eu vou embora dela. Porque quando você quer ser uma denominação, você já morreu. É um cadáver. E um pastor numa denominação, ele está fazendo amor com um cadáver. Isso é verdade, não é mesmo? Vamos lá ver o que ele diz isso. Ele disse, eu vi outra noite, correto? A coisa inteira. Seu pastor lá em cima beijando um cadáver. Fazendo amor com isso. Disse, de qualquer forma, eles não têm mais tempo. Isso é tudo. Então, eu te darei isto em fita qualquer hora. Vê? Está bem. Deus plantou sua árvore para dar fruto espiritual. Frutos do Espírito. Está isso correto? É um dever nosso. É um dever nosso produzir. Se você não produz, como pode dizer que você tem vida? Qual é o fruto do Espírito? É amor, é paz, é gozo, é longanimidade, é bondade, é benignidade, é fé, é mansidão, é temperança. Isso deve estar produzindo na vida de um cristão, não é mesmo? É os frutos do Espírito. Deus plantou essa árvore para dar isso. Está isso correto? Mas o homem fez. O homem sempre tentou fazer isso de uma forma artificial. Ele o fez lá atrás. Ele o faz agora. E agora isto, vamos lutar com força agora e rápido. O homem sempre tem tentado tomar a igreja espiritual e usá-la de uma forma artificial. É horrível. Lutero tinha uma igreja espiritual. O que aconteceu? Logo que Lutero morreu, eles fizeram disto uma organização artificial. O que fez Wesley? John Wesley, um grande homem de Deus,
Quem diria que João Wesley não foi o homem de Deus? O que ele fez? Logo que ele e João e Charles morreram, eles organizaram isso. E quando ele os fez, ela morreu exatamente. Por isso que Deus grita com essa voz tão forte: sai dela, povo meu. Amém? Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e as suas pragas não incorram sobre ti. Sai rápido. E nós temos que sair de verdade, irmãos. Todo verdadeiro filho que sai de lá, ele tem que clamar por uma matança. Ele tem que ter desejo. Ele tem que se desesperar mesmo e dizer: Senhor, mata-se esse espírito denominacional. Afasta isso da minha vida. Tira essa velha natureza denominacional. Batista, presbiteriano, assembleiano, metodista, isso é pugão. Isso é pugão. Você tem que pedir uma matança e deixa Deus dar para você a natureza dele, para ficar com a palavra. Esse homem que ama o mundo e as coisas do mundo, tanto. Aí está você, recorda, depois que isto se denomina, isso sempre morre, nunca levanta outra vez. A primeira organização era católica, morreu imediatamente, naturalmente era dogma para começar. Eu pergunto, por que eles não aceitam o profeta de Deus como profeta? Você acha que eles vão aceitar isso? Aceita nunca, eles têm raiva. Eles rangem os dentes. Não foi o que Jesus disse? Vocês me chamou pai de Beelzebul, príncipe dos demônios, quanto mais daí chamarão os domésticos da casa. Vai. Você pensa que eles gostam de você, irmão? Eles gostam do seu trabalho. Eles gostam do seu interesse, do seu dinheiro. Eles gostam disso. Mas de você mesmo ele não gosta, não. Estão interessados no seu trabalho. Isso é a verdade. Satanás odeia os filhos de Deus. Agora, como ele vai odiar você? Como é que Deus ama um ao outro? Ele ama através de você. Satanás odeia através dos dele. Você tem que saber que você é uma filha de Deus, é um filho de Deus, e que você está refletindo uma luz. Você é um refletor, onde a luz eterna habita e se manifesta na sua vida. E essa luz eterna traz uma indignação para o diabo. Porque ela produz juízo. Ela condena o pecado. O pecado é manifestado diante da luz. Quando a luz chega, o pecado é manifestado. Quando a luz chega, a mentira é manifestada. E eles não gostam disso. Correto? Dali veio a primeira reforma. Era Lutero. Organizou e morreu. Em seguida veio Wesley. Organizou, morreu. Presbiterianos, luteranos, todos esses outros. E os nazarenos, peregrinos da santidade. Todas estas organizações que seguiram assim. Cada uma morreu. Olhe para eles. Por quê? As organizações que os matou. Uma coisa que eu sei sempre deu. As organizações que o matou, isso aqui não é ela, é ele. É o diabo. É o demônio. Pega o povo e denomina o povo. Organiza o povo sob a sua sujeição. Que chama-se nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. Isso aí forma uma corda tríplice, bem forte, eclesiástico, político, religioso, que quando te amarra nisso daí, só Deus pode quebrar essa corda para te soltar.
Só Deus pode te livrar. Mas você é amarrado nesses 3 espíritos malignos. Correto? E como Deus tem usado de misericórdia para conosco. Graça, graça, graça. É um dom imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Deus o fez. Por graça. Correto? Então, que eles fizeram? Eles trouxeram esses dogmas. Eu a vi outra noite, correto? A coisa inteira, seu pastor lá em cima, beijando um cadáver. Fazendo isto. E Lutero tinha uma igreja espiritual. O que aconteceu? Como Lutero morreu. John Wesley, todos eles. A mesma coisa através da era. Cada vez em cada um. Eles fizeram aquelas coisas colocadas. Artificiais. Boas obras, congregações maiores, povo mais inteligente. A celebridade da cidade deseja se unir a nós. Não, a gente tem esse pessoal inteligente aí, só não quer unir conosco por causa disso. Eu estava observando a história do gricanismo. O gricanismo. Os gricanos, vixe, eles tiveram uma política tão grande com John Wesley, porque John Wesley trazia os pobres, trazia os favelados, trazia os mendigos para dentro da igreja. O pastor agricano falou assim: não, aqui nós não queremos esses mendigos não, nós não queremos esses favelados aqui não, vai, manda isso embora, aqui nós somos um povo de classe de elite. Meu Deus, eu fiquei pensando, isso é verdade, como Mombrana fala. Eu vi a história falando isso. E John Wesley apurado, e John Wesley amava os favelados, ele amava os mendigos. Ele amava, eles criam na mensagem de John Wesley. Aí o que John Wesley fez? Afastou das denominações, afastou da igreja anglicana, dos nazarenos. E ele saiu e foi pregar para os favelados. O púlpito de John Wesley foi o mundo. Ele pregava nas favelas, ele pregava nos sepulcros. E ali vinha todo mundo para lhe ouvir, só gente pobre. Só os pobres. Entendeu? Porque eles não aceitavam eles na igreja deles. Ó, o Mombrana está falando exatamente isso. A mesma coisa através da era, cada vez, em cada um. Eles fizeram aquelas coisas colocadas, artificiais. Boas obras, congregações maiores, povo mais inteligente. A celebridade da cidade deseja se unir a nós. Já pensou o prefeito chegar e encontrar esse mendigo aí? Ele vai pedir esmola para o prefeito aí. Acho que é bom não ter isso aqui dentro da igreja não. Põe para fora. Ó, irmãos, isso é exatamente o que está acontecendo também com vocês, grupos pentecostais. Isso é exatamente correto. Vocês deixaram cair as barras e se afastaram do espiritual. Lá atrás, nessa mesma mensagem, não sei se vocês já lembram, Mombrana disse que eles perderam as suas plantações. Perderam. Deram uvas, maçãs miudosas, maçãs raquíticas. Por quê? Ele diz, eles afastaram dos espirituais. Vejam. Mombrana diz, perderam filhos, perderam tudo. Vocês querem grandes edifícios e decorações vistosas e tudo assim. E vocês têm pastores, nobres. O que vocês farão? Vocês, mães, que mandam seus filhos para esses seminários por aí, para ser pastores. O que eles vão lhes ensinar? Teologia e todo tipo de bobagens feitas pelo homem. E onde está isto hoje? Eles voltam como um punhado de Ricks e Elvis. Isto é exatamente correto.
Ei, irmão, você acha que você ouve umas coisas dessas dentro de um credo desse, de uma denominação? Não, você não ouve. Você ouve isso aqui dentro da mensagem. Aleluia! Eu amo isso, eu sei, os nossos olhos estão abertos para ver isso. E quando nossos olhos abrem, então significa que Deus está dizendo, sai depressa, sai rápido, sai do meio deles. O que vocês têm hoje? Um monte de bobagem em forma de santidade. Às vezes você leia lá o Velho Testamento, leia lá o Velho Testamento, veja lá como é um sacerdote daquele. Veja lá como Deus chamou Arão. Veja lá qual foi a maneira que Deus disse para Arão ser, o trajar de Arão, o vestir, o calçar, até o óleo da unção, que era ungido Arão. Deus disse para ser daquele jeito. Foi Deus que falou. Ele deu para Moisés e Moisés entregou para Arão. E disse assim, seja separado, Arão. Seja um homem restrito só para Deus. Separado de tudo. As roupas de Arão eram separadas. E ele era um sumo sacerdote que era feito segundo a lei. Então, é o que ele está dizendo. O que vocês têm hoje? Um monte de bobagem em forma de santidade. A Bíblia diz que nos últimos dias eles teriam forma de santidade, mas eles negariam o poder de sua eficácia, a vida daquilo. Por quê? O pulgão sugou aquilo, a organização tirou aquilo fora. Hoje estão parecidos. Agora, se o pastor parece com o mundo, e eu te pergunto, e como não é essa igreja? Como não é a igreja? Uma forma de santidade, tem uma aparência de palavras, mas a vida é outra coisa. Porque, na verdade, aquele espírito é que faz a pessoa ser o que é do lado de fora. Você não pode ser um santo do lado de dentro e um imundo do lado de fora. Se você é santo do lado de dentro, a sua santidade se exterioriza. Isto é a verdade. Agora, 1 Timóteo 3, Paulo diz, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, incontinentes, cruéis, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O pulgão sugou isto. A locusta entrou nisto há muito tempo atrás. Nós iremos levar aquela árvore lá embaixo, no buraco, daqui a pouco, o Senhor permitindo. O maior lugar, certamente. Bem, vocês sabem, nessa igreja, no ano passado, se acumulou tanto. Claro, a católica bateu em você em 1 milhão de milhas. Certamente. Isso até mesmo teve tanto na Rússia, até que eles tiraram isso e colocaram, estabeleceram o comunismo. Eles fizeram a mesma coisa no México. E eles têm que fazer isso ao redor de todo mundo, onde ela está. Isso é certo. Nunca tema o comunismo. O comunismo é um movimento religioso, mas você ouve alguns destes pregadores de pé no púlpito condenando o comunismo. Eu não creio nisso também. Mas você não dizendo, igreja, todos nós seremos engolidos, todo mundo se tornará comunista. Isso é exatamente contrário à palavra de Deus.
Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que isso será dessa maneira. Mas a Bíblia diz que o romanismo, ou a Igreja Católica, engolirá o mundo. Tome Daniel e veja, a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor, o rei babilônico, medos e persas, e sucedeu o império grego, sucedeu aquilo, e Roma foi até o fim, e aqueles 10 dedos correm, cada reino sob a terra. Você vê? Você não... Vejam, há uma cortina de ferro, há uma cortina de bambu, há uma cortina de púrpura. Irmão, não tema nenhum do restante delas, mas observa a cortina de púrpura. Essa que você deve, é o dragão vermelho. Roma. Vejam, ela está colocada bem aqui, no trono hoje, neste país. É o concílio ecumênico, como o Bruno está falando. O concílio de Niceia. Veja, agora, esses 4 reinos, Nabucodonosor, o reino babilônico, é a cabeça de ouro. Depois veio outro, os medos, os persas, que era exatamente o tórax e os braços de prata. Depois veio outro, que eram os gregos, que era o ventre e as coxas de bronze. Aí depois veio o romanismo, que é essa cortina de púrpura, que o Mombrano está falando. A cortina de púrpura, que ela veio curtida, dividida em 2, ferro e barro. A perna e os pés de ferro, e os dedões de barro. Os 10 dedões que correu por todo o país, diz o Mombrano. Você entendeu? Agora, eu lhes pergunto, aquele reino babilônico foi conquistado pelo último reino, que é os romanismos. Roma conquistou de volta, porque o babilônico é a mesma. A cabeça babilônica, que é o de ouro, Nabucodonosor, é o mesmo hoje que está sentado no trono. Roma. Simplesmente aquilo teve uma transição de 4 reinos, mas voltou à mão dele novamente. O romanismo. Pode ver que o Mombrano fala assim, que antigamente o anticristo, ele saiu da Babilônia, ou seja, onde era a Babilônia? Ele disse lá em Pérgamo. Estava em Pérgamo. Ele foi para onde? Ele disse, ele foi para Roma. Hoje está em Roma. Está estabelecido em Roma. Que agora se converteu no romanismo. Você entendeu? Está lá em Roma. Sentado lá, bem tranquilo lá, dizendo paz, paz, santidade, a vossa excelência, que eles dizem lá, né? Isso é verdade. Então nós chegamos a este lugar. Agora vejam bem, recorda exatamente como fez Acabe e Jezabel atrás dele, que a Bíblia chama a igreja católica de Jezabel prostituta, e Acabe não era um sujeito ruim. Eu não digo que o senhor Kennedy não é um homem bom, mas eu não sei nada sobre ele. Ele é um homem, isso é tudo que eu sei. Ele é o presidente, eu creio que ele dará um bom presidente, não é ele. É aquele sistema atrás dele. Espere até que ele se esquente o gabinete, tudo o que ela puder. Então observe o que acontece. Observe o que isso fez em outras nações. Veja o que sempre tem feito. E não diz a Bíblia em Apocalipse 13, o número dessa nação é 13. Ela tem 13 listras, 13 estrelas na bandeira, 13 listras na bandeira, 13 tudo nela, 13 colônias, tudo 13. E é encontrada no Apocalipse 13. 13 de Apocalipse, isso é verdade. E a Bíblia diz que ela subiria como um pequeno cordeiro, libertado da religião,
2 pequenos chifres. Serviu eclesiástico. E após algum tempo, eles se uniriam e ele falou como o dragão fez. E fez tudo que o dragão fez diante dele. E a Bíblia diz que eles fizeram uma imagem à besta, a confederação da igreja, ou de igreja. Exatamente como eles têm agora mesmo aqui na cidade de Nova York. E lá, aquele grande necrotério, lá em cima, e todos vocês metodistas, batistas, pentecostais, todos vocês ecumênicos, povo ecumênico, lá foram tanto fazer tais coisas como aquelas. E vendendo suas primogenituras para se unir àquele grupo babilônico. O que está acontecendo com você? Claro, vendendo a sua primogenitura, como ele fez Esaú, por um prato de sopa. Isso é tudo que você vai receber. Isso é tudo formando a imagem da besta. Exatamente. Não tema você o comunismo, tema o catolicismo. Isto é verdade. Bom, Mombrana fala, né, que o comunismo é um movimento como os cães foi usado para comer a carne de Jezabel. O comunismo também será usado para destruir essa Jezabel moderna hoje que nós estamos vivendo. Essa velha igreja pecaminosa. Que Deus nos ajude, né, a manter nós fora de todas essas coisas. Não é mesmo? Já saímos, vamos permanecer fora disso mais e mais. Cada dia que vai passando, mais distante nós vamos ficando. Mais distante nós vamos ficando. Vamos subindo, até que um dia nós subiremos. E nunca mais veremos isso aqui, amém? Isso é a verdade. Nós vamos encerrar aqui. Presta a sua caneta. Deus nos ajude a mantermos esse modelo, esse padrão da igreja primitiva no nosso meio, em nossas vidas. Isso é verdade. Vamos cantar o 308 e nós encerraremos. Revivificação. Sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando-nos trair. Sem teu fogo abrasador, presto estamos a
cair. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. O céu e mais também, frio sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto Salvador quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor. Aleluia. Teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Deus nos ajude a cada um individualmente lhe servir com todo empolgamento do Espírito Santo. Se é um orgulho que devemos ter, é de servir a Deus, de ser cristãos. Oremos. Pai nosso que está nos céus e também nos nossos corações, te pedimos, Jesus, deixa-nos ser fervorosas, deixa-nos ser unânimes, deixa estarmos unidos através deste amor divino e estarmos tão apaixonados por Cristo, até o ponto que não podemos ficar longe de Ti, Senhor. Amar acima de todas as coisas. Senhor, despede-nos em paz.
leva-nos e nos guarda e nos protege, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. For